meu filho, vem cá. Acho que ela achou que era o João Pedro, ligou para o João Pedro. Aí o João Pedro falou, conversou com ele. E aí ela tá lá para mim assim, pastora Hélia. Ó, na hora que descer, compra um todinho para ele, compra uma barrinha de cereal. Não deixa ele com, não pergunta se ele quer. Porque toda vez que desce para vir para a igreja com o João Pedro, ela manda comprar um todinho para ele. Está lá em casa conosco, uma bênção. Muito obrigado. Um prazer te receber. Vamos orar por ele? Amém? Já fechou a lanchonete? Já, fecha a lanchonete aí. Em nome de Jesus. Agora nós vamos adorar. Ore pela vida desse homem de Deus. Paizinho, nós estamos aqui na tua presença mais uma vez, Pai. Te louvamos, Senhor, meu Deus, por este privilégio de termos este homem de Deus enviado pelo Senhor para compartilhar, meu Deus, da tua palavra conosco, Pai. Nós sabemos, meu Deus, que o Senhor tem levado ele por muitos lugares neste mundo, e o Senhor, meu Deus, tem usado ele com ousadia, com poder, com graça, com autoridade, Pai. Nesta noite, meu Deus, eu te peço, Senhor, enche ele do teu Espírito Santo, ó Pai, meu Deus, e que nesta noite não seja diferente, muito pelo contrário. Meu Deus, usa ele, meu Deus, como o Senhor nunca usou em toda a sua vida, Pai. E fala conosco, Senhor. Nós viemos aqui ouvir a tua voz, Pai. Fala conosco através da vida dele, Pai. Visita, meu Deus, os seus pais, visita seus irmãos, visita, meu Deus, os seus sonhos, os seus projetos, Pai. E continua, meu Deus, confirmando os teus passos, no nome de Jesus. Amém? Deixa Deus te usar, varão. Aleluias. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo, porque importa que ele cresça. Você pode levantar a tua mão para o céu e declarar isso? E nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as tuas sandálias, e nele a minha vida está. E eu caminho com a certeza de que ele virá. Declare isso. E é por ele perdendo, dono dos meus dias. Vamos. Tô preparando um caminho, endireitando as, e cada vez mais diminuindo, porque importa que ele cresça. Eu sei que você sabe cantar, não economiza pulmão não, vamos? E nele o meu prazer, eu não sou digno, aleluia, as tuas sandálias, e nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de, levante a mão pro céu e declare, e é epa, aleluia, e com ele, dono dos meus dias, é ele, e ele, dono
Eu quero ver se tem salvo aqui. Levante a mão, declare. E ele virá, soberano em poder. Ele vai voltar, e o governo está nele. Vejam, ele traz. Ele virá, ele virá. E o governo Eu quero ver se tem pentecostal aqui. Escute, vamos. Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas? Eu tô sentindo a graça dele aqui, viu? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar, e do outro lado com os pés enxutos cantar o que, catedral? Vamos! O hino da vitória. Eu quero ver você cantar quando estiver frente ao mar e não puder. Chama por ele. Chama isso. Não tenha se atrás. Deus vai te. E você. O quê? Vem, batera, faz seu nome, meu filho. Vem. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, é nas horas mais difíceis que ele mais te vê, que ele tem poder. Se passares pelo fogo, se nas águas tu passares, faça como Israel, e o nome do Senhor o hino. Levante a sua mão para encerrar. E não há ferrolhos. Eu quero ver você cantar. Nem que se fechem diante da sua voz. E não há doenças, nem e a tempestade, ela se acalma. Pois a tua palavra com a tua mão erguida para o céu, você vai declarar isso. Eu sei que você sabe. Vem, aumente o nível. Vem, aumente o nível. Aquilo que parecia, semia a morte, mas Jesus sou um milagre. Eu quero só ver a mente a igreja cantando aquilo. Canta isso, canta pro inferno ouvir, canta. Isso, canta da onde ele te tirou. Aquilo semia a morte, mas Jesus mas Jesus mudou minha sorte.
sou um milagre, estou aqui. Você pode aplaudir esse Deus? Graças a Deus. Queridos, recebam todos a paz do Senhor Jesus. Quando vocês estão felizes com Jesus essa noite, diga glória a Deus. Diga aleluia. Outros trouxeram Bíblia Sagrada, diga eu trouxe Bíblia. Se você não trouxe também, eu já vi que o telão daqui é muito chique, ele vai passar para você. Glória seja dada ao nome de Jesus. Localize aí, isso aqui vai ser fácil você localizar. Livro do Gênesis, capítulo de número 1. Livro do Gênesis, capítulo de número 1, verso de número 2. Livro do Gênesis, capítulo de número 1, verso de número 2. Enquanto você localiza o texto sagrado, você vai se familiarizando aí com a sua Bíblia. Sou muito grato a Deus, gente, por esta oportunidade. Deus tem sido muito fiel, muito. Não é que Ele tem sido, Ele é, sempre será fiel. Eu louvo a Deus por esta oportunidade, louvo a Deus por estar aqui juntamente com vocês. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Lauro. Pastor, Deus abençoe, tá? Deus abençoe a vida do Senhor. São praticamente 2 dias ao lado do Senhor. E antes de eu conhecer o pastor Lauro, as pessoas falavam assim pra mim: ele é uma bênção, ele é gente boa, ele é top. Irmão, e realmente, ele e a pastora Larissa, Deus abençoe, tá? Obrigado. Meu coraçãozinho pra vocês. Deus abençoe. Ó, ele tá me tratando tão bem, mas tão bem, que eu achei que eu era branco, gente, de verdade. Mas tão... Hoje eu tomei Todd, coisa que tem um tempão que eu não tomo. Lá em Londres não tem, na verdade até tem, mas o brasileiro gosta de vender mais caro. Diga misericórdia. E eu até hoje não tive coragem de comprar na mão do brasileiro. Inclusive, voltando pra lá, eu vou de fato levar uma mala cheia de coisa daqui, que lá não tem. Mas eles estão me tratando tão bem, com tanta excelência. Deram um quarto para mim. Se deixasse eu no sofá, pastor, já estava bom. Deram um quarto para eu ficar ali. Deus abençoe, obrigado. Eu sei que eu estou dando umas despesas para vocês esses dias, mas Deus seja louvado pela vida de vocês, tá? Deus seja louvado. É Ítalo. Iago. Nossa, onde eu fui? Mano, Deus abençoe. Tamo junto. Deus abençoe sua vida. Eu perguntei para ele agora. Eu falei: ô Iago, você prega? Ele falou: não. Canta? Ele falou também: não. Eu gosto de servir. Olha que coisa boa. Se tivesse tanta gente que gostasse de servir, né? Porque a obra de Deus, você pode aplaudir a Jesus por isso? A obra de Deus, ela não é feita só por holofotes, né? A obra de Deus é feita por quem gosta de servir. Deus abençoe sua vida, mano. Tô querendo ser fitness igual você, quem sabe? Eu vou ir pra Londres e tira a preguiça. Em nome de Jesus, Deus abençoe a equipe de louvor, gente, vocês são top. Ensaiaram comigo aqui achando que eu sou cantor, meu Deus do céu. Desculpa seu nome. Kalima. É quase uma língua estranha. Mas ela canta muito. Como é que o quando canta do lado dela? Meu Deus, deixa eu louvado pela vida de vocês, viu? Estive ali no acampamento. Que jovens abençoados, né? Jovens que gostam de gritar. Eu gosto de gente assim, pentecostal. Porque lá em Londres não pode fazer barulho, não. Mas aqui a gente pode, né? Deus seja louvado pela vida de vocês. Foram 2 dias eu ministrei para eles no domingo de manhã e também na segunda de manhã. Deus abençoe vocês. Deus abençoe também a vida do pastor Salmo, a vida dos pastores presidentes desta igreja. Que Deus seja louvado pela vida de todos. Eu não posso deixar de falar a minha amiga Denise. Deus abençoe, Denise. A Denise, ela mora no meu coração, minha amiga há muitos anos. Ela ficou um tempo com a gente lá em São Paulo, justamente com a sua mãe, Joana. Deus abençoe. E era muito bom, né? A gente assistia filme, a gente cantava, a gente gravava um vídeo que não sei nem por onde está e espero que queime por lá. Era muito feio, naquela época eu era muito feio. Continuo só, melhorei só um pouquinho, mas Deus seja louvado, tá? Pela sua vida. Acho que tem mais ou menos 9, 10 anos que a gente não se via, né? Que bom poder vir aqui em Rio Verde. Eu falei com ela, falei: olha pra você ver, tive que ir pra Londres pra eu vir na sua cidade, né? Pra poder pregar. Nunca me convidou, irmãos, pra poder pregar. Deus usou a vida do pastor Lauro pra eu vir aqui e a gente se conectou e tem sido muito bom aquilo que eu tenho vivido, amém? Como o pastor já disse, eu tenho 26 anos, eu prego a palavra desde os 15 anos de idade e eu sei que a palavra de Deus, ela pode mudar a sua vida, não é por conta do pregador que prega, mas é por conta da palavra de Deus, que é inerrante, é infalível, é poderosa, e eu tenho uma mensagem de Deus ao seu coração. Quantos querem ouvir a palavra de Deus? Diga glória a Deus. Já está aqui no telão? Vamos lá. Livro do Gênesis, capítulo de número 1, verso de número 2, está escrito assim: a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre as faces das águas, ou sobre as profundezas das águas, e o Espírito de Deus, verso 2 aí, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Somente até aqui. Vire para essa pessoa bonita que está do seu lado. E isso não é para mim não, essa pessoa bonita que está
do seu lado. Vou te ajudar, ela tem os olhos verdes igual o meu. Isso, você tá rindo, você tá com inveja. Vire para essa pessoa bonita que está do seu lado e diga assim: você é um projeto em movimento nas mãos do Espírito. Diga com mais força: você é um projeto em movimento nas mãos do Espírito. Bom, o pastor Lauro não me deu tempo, acho que até meia-noite é dia. Brincando, eu vou ser breve, porque eu sei que amanhã você vai trabalhar e eu quero ser breve aqui, amém? Você pode prestar sua atenção, por gentileza? Eu preciso muito, mas muito da sua atenção, para que a gente possa entender o que Deus tem para a nossa vida. Eu, por estilo de pregação, não consigo iniciar uma mensagem gritando do início ao fim. Não faz meu estilo, porque eu aprendi que o obreiro precisa manejar muito bem as escrituras, senão ele não pode ser um bom obreiro. Isso é bíblico, Paulo vai falar sobre isso. O obreiro precisa manejar muito bem as escrituras. Esses dias um amigo meu virou para mim e falou assim: Pedro, você está pregando igual professor. Eu disse para ele: não tenho nem cara de professor. É que você está acostumado a ouvir uma mensagem que se grita do início ao fim, e esse não é o meu perfil. Eu sou pentecostal, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu preciso te dar a base bíblica, a introdução bíblica, para que você possa entender por que você está dando glória, por que você está dando aleluia. E com o passar da mensagem, eu tenho certeza que aquilo que o Espírito Santo for ministrar no seu coração, você vai levantando a mão, vai dando glória, vai pulando, salta da cadeira, deixa Deus te usar, porque Deus faz-se presente nesta casa, amém? Por isso eu pergunto: quantos querem ouvir a palavra de Deus? Diga glória a Deus. Bom, ler a Bíblia Sagrada é um dever de todo cristão. Haja vista que na Reforma Protestante, quando cresceu um conceito que nós tanto apoiamos e chamamos e defendemos e chamamos de 5 solas. A palavra sola significa somente, e dessas 5 solas, a qual a nossa fé protestante ela se afirma, está entre elas somente as Escrituras. É por isso que as Escrituras é fundamental, não apenas pela sola, mas por aquilo que se estabelece, mas também por aquilo que nós chamamos de cognoscibilidade. A palavra cognoscibilidade na teologia, ela tem a ver com a expressão cognição, que a psicologia utiliza. E isso significa compreender, perceber, entender e assim sucessivamente. Ou seja, Deus é um Deus eterno, é um ser eterno, invisível e incorpóreo. Ninguém consegue ver Deus a olho nu, ninguém consegue olhar e falar assim: vejo Deus. Não, mas é pela sua graça, bondade e misericórdia que nós conseguimos perceber a manifestação de Deus. E dentro disso que eu acabei de citar, para perceber a manifestação de Deus, nós recebemos aquilo que, dentro da criação, daquilo que Deus faz, recebe também uma compreensão de um teólogo chamado John Wesley. Eu tive o prazer de ir na casa de John Wesley em Londres, e existe um pensamento de John Wesley que é usado na teologia, chamado de quadrilátero wesleyano. Pastor, o que é isso? Quadrilátero wesleyano é porque Wesley entende, ou entendia, que existia pelo menos 4 passos para como Deus utiliza-se para que toda a sua criação perceba e veja a tua presença. Por exemplo, primeiro passo, através da revelação das Escrituras. Então, quando eu leio a palavra do Senhor, existem várias formas de ler, e a melhor forma de ler a palavra do Senhor é através do devocional, porque o devocional é aquilo que nós chamamos de processo de iluminação. Você lê, você se consagra, e o Espírito Santo ilumina aquilo que você está lendo para a sua interpretação. Existem algumas outras formas, como por exemplo, quando eu era mais novo, na minha igreja a gente gostava de fazer disputa no início do ano, para ver quem conseguia ler a Bíblia mais rápido. Uns conseguiam ler em 90 dias, outros em 3 meses, outros em 1 ano, mas isso não é a forma melhor adequada, porque isso se torna uma forma que nós lemos a Bíblia, só passamos o olho pelo texto, e aí talvez não entendemos de fato aquilo que tem dentro do texto sagrado que lemos. Existem vários passos, como eu disse. O primeiro, através da revelação das Escrituras. Segundo, dentro do pensamento de John Wesley, através da natureza. Ao observar a natureza, eu compreendo e vejo que não é possível que tudo que foi criado por uma mente pensante. Então eu olho para a natureza e consigo também perceber a Deus. Terceiro passo, nós temos a história. E a história ficou muito conhecida principalmente pela arqueologia, principalmente também por um doutor que é muito famoso na internet, que é um arqueólogo, ótimo arqueólogo, e que mostra que de tudo aquilo que Deus fez ao longo do tempo, Deus, por bondade e graça, deixou pegadas ao longo da humanidade para que nós pudéssemos perceber a sua existência. Por fim, nós temos a experiência ou milagre. E o que seria a experiência ou milagre?
é quando as mãos humanas não alcançam o feito, as mãos do Senhor, ela alcança. Isso nós chamamos de metafísica, e eu gosto de ilustrar o livro de João, capítulo de número 11. Por quê? Porque o livro de João, capítulo 11, na verdade, o livro de João, o Evangelho de Jesus segundo escreve João, no capítulo 12, para mim, ele é uma extensão do capítulo 11, porque o capítulo 11 é a morte de Lázaro, a ressurreição de Lázaro, e o capítulo 12, ele se inicia que todos os povos vinham para cumprir a Páscoa, é final da vida de Jesus, e o texto diz que eles querem não só cumprir a Páscoa, mas eles também querem saber quem é Jesus e também quem é Lázaro, pelo que aconteceu no capítulo 11. Então, experiência é um milagre. Eu sempre gosto de dar exemplo do capítulo 11. Por quê? Porque o capítulo de número 11, o texto diz que Jesus estava distante da região onde Lázaro estava, e a primeira notícia que Jesus recebe é a notícia que Lázaro está doente, não que ele estava morto. Jesus poderia ter ido no primeiro dia, poderia ter ido no segundo dia, terceiro dia. Só que quando o texto diz que Jesus vai no quarto dia para ver Lázaro, e Lázaro já está morto, Jesus ele está querendo contrariar um pensamento judaico. E que pensamento é esse? Sobre a morte, os judeus eles têm vários pensamentos, e um deles é que a alma se descola do corpo a partir do terceiro dia. Então, quando Jesus deixa para chegar no quarto dia, é proposital, pastor Lau, porque ele quer quebrar essa ordem, esse pensamento dos judeus. Ele está dizendo assim: se para vocês só pode ter ressurreição no terceiro dia, eu chego no quarto para poder contrariar o pensamento de vocês, a tradição de vocês. E é por isso que quando Jesus chega, ele é recebido pela família de Lázaro na pessoa de Marta. E quando Marta se apresenta a Jesus, a primeira coisa que ela fala é: se o Senhor tivesse aqui, o meu amigo, o seu amigo, o meu irmão não teria morrido. O que Marta está dizendo para Cristo é: o Senhor demorou muito para chegar. Ou seja, as mãos humanas, aonde a gente pôde, já não tinha mais o que fazer. Sabendo que tudo tem poder para realizar, o Senhor podia ter chegado até o terceiro dia, mas não chegou. E aí é Jesus dizendo: eu chego no quarto dia para contrariar, porque experiência, um milagre não se explica, se vive. Vou de novo: experiência, um milagre não se explica, se vive. Bom, e dentro dessas quatro maneiras que eu acabei de citar, em que Deus se manifesta na sua criação, as Escrituras é o único ponto, não só da manifestação, mas da compreensão daquele a qual se manifesta. Ou seja, eu só consigo entender melhor a Deus através das Sagradas Escrituras. E isso é compreender a sua vontade, aquilo que lhe agrada, o que desagrada, seu plano salvífico, o que é santo, o que é profano, o que é o Espírito, quem é o Senhor, como a Trindade opera, como o Senhor opera, e assim sucessivamente. Por isso eu vou insistir com vocês. Insistir o quê, pastor? Que a formação da Bíblia Sagrada é chamada de cânone. E a palavra cânone significa instrumentos de tirar medida, porque a vida de um cristão é e deve ser tirada pela base da palavra do Senhor, para que a nossa vida possa ser perfeita. Só que quando nós começamos a ler a Bíblia Sagrada, houve uma tradução do hebraico para o grego, e esse período é chamado de período da Septuaginta. Olhe para cá, por gentileza, me preste a sua atenção. Nesse período da Septuaginta, os livros foram alterados. A maioria dos livros foram alterados. A história conta que Israel ficou cativo na Babilônia durante 70 anos. Isso é uma profecia do profeta Jeremias. Jeremias, capítulo de número 25. O texto diz que Deus vai avisar para Jeremias: Jeremias, eu vou quebrar Israel no meio e vou levar eles para a Babilônia. Só que a prosperidade da Babilônia vai depender do meu povo. Eu vou usar o meu servo Nabucodonosor para que invada Jerusalém, para que leve o meu povo cativo. Esse período que Israel vai ficar cativo na Babilônia é um período de 70 anos. Eu disse quantos anos? Eu disse quantos anos? É um período de 70 anos. Esse período extensivo de 70 anos que Israel fica na Babilônia traz uma problemática para o povo judeu, traz uma problemática para o povo hebreu. Qual problemática? A língua falada da época era o grego, predominado por conta dos grandes filósofos Aristóteles, Sócrates e Platão. Então a língua predominante da época era o grego. Então um sacerdote chamado Eliezer, ele teve uma ideia. Que ideia? Pegar 70 homens sábios, levar eles para uma cidade chamada Alexandria, colocar eles em espécies de penínsulas ou cápsulas, para que eles pudessem fazer retradução de todo o Antigo Testamento, do hebraico para o grego. Então nós temos alguns livros alterados. Por exemplo, os primeiros 5 livros da Bíblia, os nomes são alterados. Na verdade, são nomes extraídos da Septuaginta, que é um período chamado também de Os 70. E esse período da Septuaginta, como eu disse, esses 5 primeiros livros, só para não ficar extensivo, mas os 5 primeiros livros, esses nomes que nós estamos acostumados a chamar, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, são nomes extraídos da Septuaginta, ou seja, são nomes extraídos do grego, mas a sua tradução original é diferente. Por exemplo,
Dentro do original, no hebraico, o nome Gênesis vem da palavra Bereshit. O nome Êxodo vem da palavra Shemot. O nome Levítico vem da palavra Vaikra. Números se chama Bamidbar. E o livro de Deuteronômio se chama Devarim. Quando a gente abre a Bíblia no livro do Gênesis, e é aqui que eu quero pregar para vocês, quero aqui trazer algo do Senhor para a nossa vida. A palavra Gênesis, ela tem ideia de no princípio. Olha para cá. A palavra Gênesis tem ideia de no princípio. Só que o nome Gênesis, ele é, como eu disse, um nome extraído do grego, da Septuaginta. Na compreensão da palavra Gênesis, no original, se chama Bereshit. E essa palavra Bereshit, ela sofre aquilo que nós chamamos de separação de vocábulos ou palavras. Nós temos 3 separações nessa palavra Bereshit. A primeira é Brit, a segunda é Rosh e a terceira é Ish, juntando as 3 palavras, Bereshit. E o que significa cada uma dessas palavras? Pastor, não estou entendendo nada. Calma que eu estou aqui para isso. A palavra Brit significa pacto. A palavra Rosh significa cabeça. E a palavra Ish significa homem. Vou de novo. A palavra Brit significa pacto. A palavra Rosh significa cabeça. E a palavra Ish significa homem, dando o sentido original do livro do Gênesis. E qual que é o sentido original do livro do Gênesis, pastor? Lá vai. No princípio, Deus criou um Brit, um Rosh, um Ish. No princípio, Deus criou uma aliança com o cabeça homem. No princípio, Deus criou uma aliança com o cabeça homem. Então, a ideia do Gênesis, que a gente cresceu com essa ideia. Qual que é a ideia do livro do Gênesis quando a gente abre a Bíblia? Que é princípio. Só que se o livro de Gênesis fosse princípio, ele teria que terminar no último capítulo. Mas o que você vai encontrar no livro do Gênesis é uma aliança de Deus com todos os homens do livro do Gênesis. Então o livro do Gênesis, ele não é só princípio. Princípio é uma ideia limitada. E qual que é a ideia do livro do Gênesis? No princípio, Deus criou uma aliança com o cabeça homem. Ou seja, a ideia de Deus no livro do Gênesis não é ter princípio apenas. Porque se tem princípio, tem que ter meio e tem que ter o quê? Vocês são inteligentes demais. Tem que ter meio e tem que ter o quê? E quando a gente abre a Bíblia no livro do Gênesis, você não encontra fim. Você só encontra aliança. Porque Deus vai fazer aliança com cada homem no livro do Gênesis. Eu acho que em 3 minutos eu te provo tudo isso que eu estou dizendo. Com cada homem do livro do Gênesis, de capa a capa, eu te provo que Deus fez uma aliança com os homens do Gênesis. Mas você está com uma cara de desanimado. Você está com uma cara de quem quer ouvir a palavra. Quantos querem ouvir a palavra? Diga glória a Deus. Eu te provo do início ao fim do livro do Gênesis, sem sair do livro do Gênesis, aliança de Deus com os homens do livro do Gênesis. Quantos querem ouvir? Diga glória a Deus. Aliança de Deus com Adão, domine a terra e a sujeite. Aliança de Deus com Noé, capítulo 7 do livro do Gênesis, capítulo 9 do livro de Gênesis. Nunca mais eu extermino a terra com água. E qual que é a prova disso, Senhor? É simples. Todas as vezes que chover, você olhe para os céus, você verá o arco-íris. E essa é a minha aliança contigo. Aliança de Deus com Abraão. Livro do Gênesis capítulo 11, último verso, o texto diz: e o pai de Abraão morreu, o pai de Abrão morreu. Gênesis 12 se inicia propositalmente. E como que se inicia? Sai da tua casa, da tua parentela, e vai para uma terra que eu lhe mostrarei, porque de ti eu lhe farei uma grande nação. Aliança de Deus com Isaac. Gênesis 26, Isaac, eu sei, é Deus falando, eu sei que o seu pai desceu para o Egito porque teve fome, é normal. Por quê? Porque o Egito é lugar de descida, Egito é rota de descida. Ninguém dizia subirei ao Egito, e o Egito sempre foi lugar de providência. Quando Jesus estava quando Herodes queria matar Jesus, Deus deu um sonho para José. José correu para o Egito. Quando Israel estava em fome, o povo foi para o Egito. Então Isaac está pensando em o quê? Se o meu pai desceu para o Egito, eu também posso descer, porque o Egito vai ser abastança para mim. Gênesis 26, verso 12. Deus vira para Isaac e fala: você não precisa descer para o Egito. Por que não? Porque a tua vida não é o que seu pai viveu. A tua vida é aquilo que eu tenho para fazer na tua vida, na tua história. E o que você tem para fazer na minha história? É simples. Semeia na terra que você está, e nessa terra eu farei você colher 100 vezes mais, porque de ti eu lhe farei uma grande nação. Aliança de Deus com Isaac. Aliança de Deus com Jacó. Jacó é um dos homens mais inteligentes da Bíblia Sagrada. Pastor, por que Jacó é um dos homens mais inteligentes da Bíblia Sagrada? Porque a finalização do livro de Gênesis 26, inicia 27 e 28, é provando a inteligência de Jacó. Para quem não sabe, Jacó é neto de Abraão e filho de Isaac. Aí eu sempre me perguntei, por que a gente fala que Deus é Deus de Abraão, Deus é Deus de Isaac e Deus é Deus de Jacó? Sempre me perguntei isso aqui, mas eu aprendi. Deus é Deus de Abraão porque faz promessa, Deus é Deus de Isaac porque cumpre promessa, e Deus é Deus de Jacó porque permanece com a sua aliança. Ah não, vou de novo. Deus é Deus
Deus de Abraão porque faz promessa, Deus de Isaac porque cumpre promessa, Ele é Deus de Jacó porque faz uma aliança. E qual que é a aliança de Deus com Jacó? A aliança de Deus com Jacó, Gênesis vai dizer que ele está deitado sobre uma pedra. Ele está deitado sobre o quê? Você foi embora, ele está deitado sobre o quê? Mais uma vez para gravar no teu coração, ele está deitado sobre o quê? Ele está deitado sobre uma pedra. Pastor, por que Jacó é tão inteligente? Deixa eu te dar uma informação aqui antes de falar sobre a inteligência de Jacó. O nome Jacó não tem nada a ver com enganador, tá? Tira da tua cabeça. Até porque a palavra Jacó, ela vem do hebraico chamado Akov. E a palavra Akov significa agarrado no calcanhar. Jacó nunca enganou ninguém, ele não era um enganador. Nenhuma mãe em sã consciência colocaria um nome no filho naquela época chamando de enganador. Pastor, por que não? Te provo. A palavra nome no hebraico vem da palavra shemot, e a palavra shemot significa currículo, ou seja, o nome tem peso. Então uma mãe jamais iria colocar um peso de desgraça no seu filho. Então quando a mãe de Jacó engravida e ela vê que ele agarrou no calcanhar, ela libera um nome para ele, Akov, que significa Jacó, porque nasceu agarrado no calcanhar. Porque nasceu agarrado no calcanhar. O problema da vida de Jacó é que ele teve uma mãe para colocar pano em tudo que ele fazia. Ele já tinha promessa dentro do ventre. Jacó é um dos 3 homens que tem promessa dentro do ventre: Jacó, Sansão e Jeremias. Não estou nem falando de Jesus. Jacó, Sansão e Jeremias, um dos 3 homens que tem promessa dentro do ventre. Pastor, então me prova que ele era tão inteligente. Te provo. Quando o texto diz que Jacó está deitado sobre a pedra, Jacó está provando a sua inteligência. Por quê? Porque aqui Jacó ele mostra que ele é tão inteligente, mas tão inteligente, que ele é mais inteligente que Salomão. Ué, eu cresci ouvindo que o homem mais sábio da Bíblia é Salomão. Na teoria sim, mas na prática não. Por que não? Porque na teoria Salomão pediu para ser, e Jacó nasceu sabendo. Me prova? Te provo. Neto de Abraão e filho de Isaac. Qual que é a prova que Jacó é tão inteligente? Jacó é tão inteligente que só quem deita na pedra e é inteligente sabe que a pedra tem poder para sustentar a temperatura. Só quem deita na pedra para sonhar, como Jacó sonhou. Porque se é outras pessoas, não deita na pedra, não sabe nem o que é pedra e não tem uma inteligência provada. Pastor, ainda não entendi, por isso eu não dei glória. Lá vai. Jacó é filho de Isaac, e por ser filho de Isaac, ele cresceu nas tendas do seu pai Isaac. E a melhor coisa que o seu pai sabia fazer era a tenda. E o travesseiro da tenda não era travesseiro de pena de ganso. O travesseiro da tenda não era travesseiro de pena de pato. O travesseiro da tenda era pedra. E por que a pedra? Porque, para quem não sabe, o deserto tem 2 temperaturas. Quantas temperaturas? Quantas? Durante o dia é tão quente, mas tão quente, que chega a ser 50 graus Celsius de tão quente. Parece Rio Verde, de tão quente que é. Só que durante a noite, a temperatura cai de uma forma tão absurda, mas tão absurda, que chega a ser abaixo de 0. Aí Jacó sabe o que? Pedra para quem não é inteligente é somente um objeto, mas pedra para quem é neto de Abraão e filho de Isaac se torna travesseiro. Por que a pedra se torna travesseiro? Porque a pedra no deserto é o único objeto que mantém a temperatura durante a noite. Ou seja, de dia ela esquenta, mas à noite ela não perde a temperatura. Vou de novo. De dia ela esquenta, mas à noite ela não perde a temperatura. Vou de novo. De dia ela esquenta, mas à noite ela não perde a temperatura. Pastor, então libera algo para eu dar glória. Libero. Quando os anjos se apresentam para para Jacó, desculpe, o que Jacó está experimentando é uma palavra chamada teofania. A palavra teo significa Deus, fania significa revelação. Uma revelação do oculto. Quando Deus se apresenta dizendo para Jacó: Jacó, eu sou Deus do teu pai Abraão, sou Deus de Isaac, e também serei contigo, porque de ti eu lhe farei uma grande nação. Você não deu glória também porque eu não expliquei? Não, eu não expliquei. Olhe para cá, porque o período que Jacó está recebendo esta palavra não é um período bacana. Pergunte para mim, por que, pastor? Não, mais forte, por que, pastor? Porque quando Jacó recebe esta palavra, ele está no deserto. Repita comigo, deserto. Não, eu quero ser didático mesmo, deserto. Por que Jacó está indo para o deserto? Porque o seu irmão está com furor, está querendo matar ele. E o texto diz que o pai dele disse: foge para o deserto, porque o teu irmão vem para te matar. Aí isso aqui é revelação da Bíblia. Qual que é a revelação da Bíblia? Você pode perceber que em toda a vida de Jacó, Deus ainda não tinha se apresentado para Jacó. E lá vai, tá? São 30
30 anos de atraso. Você lembra que eu disse? Jacó tem promessa no ventre, só que Deus demora 30 anos para falar com Jacó. Ué, pastor, Deus se atrasa? Claro que não. Só que se tiver alguém para encobrir a mão de Deus, Deus não fala. Vou de novo. Se tiver alguém para encobrir a mão de Deus e a voz de Deus, Deus não fala. É por isso que a voz de Deus se apresenta no deserto. E por que a voz de Deus se apresenta para Jacó no deserto? Prepara para dar glória. Porque se a voz de Deus se apresentasse dentro de casa, a mãe de Jacó não deixaria Deus falar. Aí Deus está dizendo: eu te levo para o deserto, mas eu não te perco. Eu te levo para o deserto, mas tu ouve a minha voz. Pastor, então prova para mim que no deserto dá para Deus falar? Provo. É que você está acostumado a ser um crente Nutella, achando que o deserto vai te matar. Mas para quem é raiz, o deserto é lugar de ouvir a voz de Deus. Então prova para mim. Vou para a Bíblia, livro de Oséias capítulo 4. Oséias, eu vou pegar tua mulher, vou levá-la para o deserto, porque no deserto não tem pai, no deserto não tem mãe, no deserto não tem amigo, no deserto não tem família. Vou melhorar. No deserto o namorado abandona, no deserto a amiga abandona, no deserto os amigos abandonam, mas a palavra de Deus jamais vai abandonar. Pastor, prova para mim que no deserto Deus fala. Eu só prego Bíblia, quer ver? Livro de João vai dizer: e a palavra de Deus procurou o Império Romano para descer e não conseguiu, procurou o Império da Judeia, mas não conseguiu. Mas no deserto tem um camarada chamado João, o Batista, que está no deserto, mas a palavra de Deus foi liberada. O que você está querendo dizer, pastor? É que o céu está pregando na minha boca e está dizendo: o deserto não é para tua morte, o deserto é para tu ouvir minha voz. Vou de novo. O deserto não é para tua morte, o deserto é para tu ouvir minha voz. E quando Deus se apresentar no deserto, é o céu dizendo: se prepara para mudar a tua rota, para mudar a tua história. Epa! Eu vou mais uma vez, pastor Lauro, porque eu acho que eles não entenderam. Deserto para quem é Nutella é lugar de chorar. Deserto para quem é Nutella é lugar de perecer. Mas deserto para quem está pautado na palavra, alguém ficou de pé. Deserto para quem está pautado na palavra é de ouvir a voz de Deus. E qual que é a voz de Deus para Jacó? Eu sou o Deus do teu pai Abraão, sou o Deus de Isaac, e também serei contigo. Isso aqui é para você voar da cadeira. Na verdade o pai de Jacó não é Abraão, é Isaac. Aí Deus está dizendo: eu não chamo Abraão de avô, porque se fosse para entregar aquilo que restou de Abraão para Jacó, eu não entregaria. Por que não? Porque Deus não entrega migalha para ninguém. Deus não chama dizendo: eu sou o Deus do teu avô Abraão, sou o Deus do teu pai Isaac. Deus está dizendo: eu sou o Deus do teu pai Abraão. Por que Abraão? Porque Abraão é o pai da fé. Então é Deus dizendo: o que eu tenho para entregar para a Catedral da Família de Rio Verde não é o que sobrou. Comecei, viu? O que eu tenho para entregar para a Catedral da Família de Rio Verde não é o que restou. E o que é que tem para entregar, pastor? Livro de Gênesis capítulo 12: sai da tua casa, da tua parentela, porque eu lhe farei uma grande nação. Se tiver mão para levantar, eu libero a primeira profecia. E qual que é a primeira profecia? Deus desceu aqui no interior de Goiás para dizer para alguém: se necessário for, eu faço tu atravessar o oceano. Se necessário for, eu mudo a tua rota. Mas no deserto tu não morre, viu, minha filha? No deserto tu não morre. Por que não vai morrer, pastor? Porque há uma palavra. Eita, eu estou sentindo graça. Eu estou sentindo graça. Há uma palavra de Deus liberada sobre a palavra. Vocês são animados demais, gente. Glória a Deus. Aliança de Deus com José: 11 estrelas, sol e lua se prostrarão diante de ti, porque de ti eu lhe farei uma grande nação. Simples, você viu que eu não fugi do Gênesis? De capa a capa eu te provei a aliança de Deus com os homens no livro do Gênesis. Pastor, por que Deus quer fazer uma aliança com o homem no Gênesis? Porque antes de Deus colocar o homem no Gênesis, capítulo 2, Deus primeiro vai organizar a terra, e é isso que eu quero pregar. Antes de Deus colocar uma aliança, antes de Deus colocar o homem no livro do Gênesis, Deus ele quer fazer uma aliança com o homem no Gênesis. E aqui eu prego só o capítulo 1 e o verso 2, e prometo que eu encerro. Quantos ainda conseguem me ouvir? Diga glória a Deus. Obrigado. Olha para cá. A aliança de Deus, e é aqui que eu quero que você entenda. A aliança de Deus é perfeita. A palavra aliança no hebraico vem da palavra brit. E brit significa pacto ou aliança. Você já percebeu que a aliança não tem emenda? Porque a aliança de Deus é perfeita. Só que antes de Deus colocar o homem na terra, primeiro Deus vai organizar a terra. Vou de novo.
Antes de Deus colocar o homem na terra, Gênesis 2, primeiro Deus vai organizar a terra. Pastor, por quê? Lá vai. Porque Deus não é desorganizado. Como é que é? Deus não é desorganizado. E lá vai de novo. Lá vai o quê? Antes de Deus colocar uma aliança no teu dedo, vai doer, mas vai curar. Antes de Deus colocar uma aliança no teu dedo, primeiro Deus precisa te preparar para você receber o que é perfeito de Deus. Pastor, por quê? Porque Deus prefere ter você chorando por aquilo que não tem do que ter você chorando por aquilo que foi embora. E vou de novo, hein? Deus prefere ter você chorando por aquilo que você não tem do que ter você vindo aqui clamando, indo no gabinete do pastor Lauro e dizendo: pastor, meu casamento acabou, a minha vida... Não, Deus prefere ter você... Lá vai. Deus preferiu uma Ana chorando aproximadamente 10 anos, chorando por um Samuel, do que ver um Samuel embora da casa de Ana. Diga para quem está do seu lado: Deus prefere ter você chorando por aquilo que você não tem do que ter você chorando por aquilo que foi embora. Até porque choro não comove Deus, clamor comove a Deus. Mas se o pastor Lauro me convidar mais uma vez, eu prometo que eu prego essas mensagens. E ó, se o pastor Lauro não me convidar mais, eu quero que o cabelo das irmãs caia, mas só que no meio. Diga misericórdia. Já estou convidado? Diga glória a Deus. O pastor já me convidou. Olha para cá. Coloque por gentileza o capítulo 1, verso de número 1 do livro do Gênesis. Prega comigo, mídia, por gentileza. Eu sei que não combinei nada com vocês, mas vocês são bênçãos, vocês são inteligentes. Uma bênção se eu não tivesse um telão desse todo dia para pregar, o pastor ia ficar feliz. Livro do Gênesis, capítulo 1, verso de número 1. Que aqui eu quero explicar para vocês o que é que está acontecendo com a terra. Livro do Gênesis, capítulo 1, verso de número 1. Isso. Está bem traduzido aqui, todos conseguem ver? Bom, no princípio Deus criou os céus e a... No princípio Deus criou os céus e a... Eu prometo a vocês não ficar citando o hebraico para não ficar algo muito chato, tá? Mas no hebraico está assim: Bereshit barai Elohim et hashamai. Verso 2, por gentileza. E a terra era sem forma aí? E a terra era sem forma aí? Volta no verso 1 de novo, por gentileza. No princípio, Bereshit bara Elohim et hashamai ve'etz haaretz. Verso 2. E a terra era sem forma e vazia. Vevaratz haetá torro vavorro. Torro para sem forma e vorro para vazia. Repita comigo: sem forma. Repita comigo: vazio. Mais uma vez: sem forma e vazia. Pode deixar o verso 2, por gentileza, na tela, porque eu vou utilizar. Quando o escritor está dizendo assim, ó, e a terra era sem forma e vazia, primeiro ele disse que no princípio, Bereshit, no princípio a terra era sem forma e vazia. Bom, no princípio Deus criou a terra e a terra era sem forma e vazia, verso de número 2. Quando o escritor, que é Moisés, está escrevendo e a terra era sem forma e vazia, ele está utilizando para essa terra aqui 2 adjetivos. O primeiro adjetivo vem da palavra torro, e a palavra torro significa informidade. O segundo adjetivo, ele usa a palavra no hebraico chamado vorro, e a palavra vorro significa vacuidade. Vamos lá. Torro é diferente de deformidade. O que é deformado não é informe. Parece, mas são destinos. Por exemplo, a deformidade é a degradação do aspecto natural de um determinado objeto. Você está com uma cara de dúvida, você não entendeu nada. Você me presta a folha do seu caderno? Presta uma folha? É Bíblia? Não? Eu precisava de uma folha. Por gentileza. Meu irmão, obrigado. Só uma folha, isso? Só para exemplificar para eles, para a gente não ficar com cara de boiando. Olha para cá. O que é isso aqui na minha mão? Não, isso aqui é o quê? Não, é isso aqui, ó. Pode falar folha. Diga com mais força. 1, 2, 3, folha. 1, 2, 3. Isso aqui é uma folha. Então o texto está dizendo que a terra ela é o quê? Sem forma. Ela é o quê? Sem? Ela é o quê? Sem? Só que informidade é diferente de deformidade. Deformidade é a degradação do aspecto natural de um determinado objeto. O que é isso aqui? É uma folha, né? Tá. E agora? Esse papel tá o quê? Não, diga sem medo de errar. Tá o quê? Tá deformado. Maravilhoso. Mas pode falar amassado. Diga amassado. Diga mais força, amassado. Esse papel amassado virou aço? Virou ferro? Virou madeira? Ele tá amassado, mas continua papel, sim ou não? Se a terra tivesse assim, perfeito. Porque ao olhar esse texto, quando o texto diz que a terra era sem forma, eu poderia olhar para a terra e perceber o que ela poderia ser, pastor Lauro. Pastora Larissa, se a terra tivesse sem forma, ou sem forma ela está, mas se ela tivesse deformado como esse papel, eu olharia para a terra e entenderia qual que é o projeto dessa terra. Só que a palavra sem forma, a palavra forma, ela vem do hebraico chamado informidade. E informidade significa, é aquilo que não tem forma nenhuma. É aquilo
aquilo que não tem aspecto de nada. Deixa eu melhorar. É aquilo que não tem cara de nada. Eu gostei desse eita, Deus, vou de novo. É aquilo que você olha para algo e não consegue saber o que pode sair. Deixa eu melhorar. Eu não sei se já aconteceu com você, mas pelo menos já olhou para a tua vida sentimental e falou: isso aqui não tem cara de nada. Já olhou para o teu casamento e falou: esse casamento não tem cara de nada. Já olhou para a tua vida, para a tua história e falou: mas isso aqui não tem cara de nada. Isso aqui não pode sair nada. Por quê? Porque todo projeto inicial não tem cara de nada. Todo projeto inicial é difícil mesmo. Porque é isso que o escritor está dizendo. A terra era sem. Além dessa terra estar sem forma, eu olho para a terra e não consigo saber o que pode ser. Eu olho para a terra e não consigo saber o que pode se formar. Por exemplo, é que vocês são chiques, vocês me dão um copo, eu vou até levar para Londres. Vocês me dão um copo térmico. Mas se eu tivesse aqui com um copo de plástico e te mostrasse o copo de plástico na primeira matéria-prima, na matéria-prima que faz o copo de plástico, nunca que você saberia que se tornaria um copo. Porque tudo que é inicial não dá para saber qual que é o projeto final. Vou de novo. Tudo que é inicial não dá para saber qual que é o projeto final. Prega comigo, catedral, vamos lá. A terra era sem e a palavra vazio vem do hebraico da palavra vorro, que significa vacuidade. E o que é vacuidade? A terra está vazia, desolada. E eu acrescento, além de vazia, desolada, não aquece, não abriga, não protege. Aí, pastor Lauro, eu olho para esta terra e não consigo entender que projeto que pode sair para essa terra. Porque ao olhar para a terra não tem cara de nada. Ao olhar para a terra não tem jeito de nada. Ao olhar para a terra parece que é um projeto falido. Não só isso, está vazia, não aquece, não abriga, está desolada, está sem sustento, está sem firmamento. Eu, se fosse Deus, pegaria a terra e jogaria no lixo. Deus está falando com alguém aqui? Então deixa eu melhorar. Já olhou para a tua casa, para a tua família, para a tua história e para o momento que tu está vivendo e chegou à conclusão: a minha vida está sem forma, a minha vida está vazia, não sei para que eu vivo, não sei para que eu existo. Isso aqui se chama depressão. E a palavra depressão tem a ver com falta de identidade. É por isso que Jacó lutou uma noite inteira com o anjo. É ele dizendo: eu até existo, mas não tenho identidade. Eu até existo, mas não sei para onde ir. Eu até existo, mas estou vazio. Porque o que Deus quer fazer na tua vida não é você somente existir, é você existir, mas dar sentido para a tua vida. Vamos de novo. A terra era sem forma aí. A terra era sem forma aí. Só que se eu fosse Deus, pegaria essa terra, jogaria no lixo, porque para mim não presta. E lá vai. Isso aqui não é só um pensamento meu, isso aqui é um pensamento do ser humano. Qual que é o pensamento do ser humano? A partir do momento que não presta mais, a gente descarta. A partir do momento que não presta mais, a gente joga fora. Só que graças a Deus, que Deus ele não enxerga como o homem vê. Por que não? Porque está na parte B do texto. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das... Aqui eu começo a encerrar. Olhe para cá. A pergunta que se faz para o texto é a seguinte: como que o Espírito se movia sobre a face das águas? Da direita para a esquerda? Não sei. Da esquerda para a direita? Não sei. De frente para trás? Não sei. De trás para frente também? Não sei. O texto não diz. A expressão no hebraico é uma expressão chamada de merahefert, que significa como um casco de um aerofólio ou um barco que vai para um lado e para o outro, mas não se tem apoio bíblico para entender como que o Espírito se movia sobre a face das águas. Aí entra a cabeça pensante dos mais antigos, e eu gosto de conversar com gente mais antiga, e uma oportunidade que eu tive foi de fazer a pergunta para esse texto: por que o Espírito se movia sobre a face das águas? E como que o Espírito se movia sobre a face das águas? Irmão, quando eu aplicar isso aqui, você vai voar da cadeira. Olhe para cá. Os estudiosos mais antigos, eles dizem que uma tese, olha o que eu estou dizendo, é tese, tá? Uma tese sobre o movimento do Espírito sobre as águas, você vai dar risada, mas é como se fosse uma galinha chocando ovos. Quantos aqui já viu uma galinha chocando ovos? Levante a mão. Ah, tudo goiano, tudo do interior, já viu, né? Mas para quem já viu, vou lembrar. Para quem não viu, vou te explicar. Existe um estudo dentro da biologia chamado de zoologia, que é um estudo sobre os animais. E quando a zoologia vai estudar sobre a galinha chocando ovos, ela diz que a primeira coisa que a galinha, quando ela vai fazer quando ela vai chocar os ovos, a primeira coisa que ela faz, ela se assenta sobre os ovos. Para quem já viu, está lembrando disso. Ela se assenta sobre os ovos. Só que existem duas ações imperceptíveis que só a zoologia para explicar. E que ações são essas? Além dela se assentar sobre os ovos, ela aquece e ela protege. Ela aquece e ela protege. Gostei desse aleluia, porque tem gente inteligente aqui. Ela aquece e ela protege. Então o movimento do Espírito de Deus sobre as águas é semelhante a uma galinha que aquece e protege, que aquece e protege. A pergunta que eu faço é:
Quem é que aquece e protege aquilo que não tem forma? Quem é que aquece e protege aquilo que está vazio? Quem é que aquece e protege aquilo que não tem cara de nada? Quem é que aquece e protege aquilo que está vazio? Eu vou melhorar isso aqui. Eu não sou artesão e nem sei nada sobre artesanato, mas uma coisa eu sei. Sabe qual que é o ponto alto do artesão? É transformar potencial em ato. Quem lembra de Aristóteles vai lembrar que ele diz: potencial não é ato. Então vou explicar melhor. Sabe o ovo da galinha? O ovo é uma ave, ele é um potencial de se tornar uma ave. O ovo, na verdade, ele vem de uma ave, ele é um potencial de se tornar uma ave. Porém, ovo não tem bico, ovo não tem pena, ovo não anda, ovo não cisca, ovo não tem cara de nada. Mas quando a galinha se assenta quando a galinha tô sentindo Jesus. Quando a galinha se assenta sobre os ovos, ela vai dar um potencial. Então lá vai. Potencial é aquilo que pode ser, mas ainda não é. E o ato é potencial em exercício. Vou de novo. Potencial é aquilo que pode ser, mas ainda não é. E o ato é potencial em exercício. Então lá vai. Barro na minha mão continua sendo barro. Barro na mão do oleiro, além de barro, vira vaso. Vou de novo. Barro na minha mão continua sendo barro, mas barro na mão do oleiro vira vaso. Pastor, eu não entendi a aplicação. Então vai entender agora. Quem é que aquece e protege aquilo que está sem forma? Quem é que acresce e protege aquilo que está vazio? Pegou não? Quem é que aqueceu e protegeu quando tu estava com depressão? Quem é que aqueceu e protegeu quando tu estava com ansiedade? Quem é que aqueceu e protegeu quando a tua mãe no parto, ou melhor, antes do parto, tomou remédio para te abortar? Quem é que aqueceu e protegeu quando o mundo tentou te matar? Quem é que protegeu, aqueceu, te guardou quando alguém tentou matar a tua vida? Vou melhorar. Quem é que aqueceu e protegeu no Covid? Quem é que aqueceu e protegeu no meio da diabetes? Quem é que aqueceu e protegeu no meio do câncer? Pastor Lauro, isso aqui vai virar uma panela de pressão. Eu vim pregar para alguém. E qual que é a mensagem, Pedro? O que o céu está dizendo é: o projeto pode ser inicial, mas o Espírito de Deus aquece e protege. Eu vou liberar isso aqui, porque eu acho que tu não entendeu. Deus me fez atravessar o oceano para pregar para quem tem mão levantada e para pregar para quem tem glória na boca. O diabo tentou matar o projeto, o diabo tentou matar aquilo que Deus formou, mas assim diz o Senhor: eu aqueço, eu protejo, eu aqueço. Eu vim pregar para alguém que chegou nessa terça-feira da família pensando que vai morrer, pensando que vai desistir, pensando que vai padecer, pensando que vai entrar em crise. Mas prega a Deus na minha boca para dizer: a crise não vai parar. O projeto e o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus, ele se move, ele se move, ele se move. Pegue na mão de alguém, por gentileza. Pegue isso. Seja mal educado, chacoalha ele, isso. Vê se ele está acordado. Mas pega na mão de alguém ligado, porque crente desligado desliga até quem está ligado. Pegue na mão de alguém e diga para ele: esta noite, não, diga para ele: esta noite Deus está dando um start para tudo aquilo que está parado, para tudo aquilo que está vazio, para tudo aquilo que está quebrado. Eu libero uma profecia da glória. Assim diz o Senhor: receba o movimento do Espírito agora, agora, na tua faculdade agora, na tua casa agora, no teu ministério agora. Eu profetizo: o Espírito de Deus vai movimentar, vai mover. Olha Deus tomando os vasos ali, ó. Olha assim diz o Senhor: receba o Espírito de Deus agora. Pastor Lauro, eu acabei de ver um varão de branco nesse Cadorrevacian, Uribicalamaxéria, e eu não sei se os vasos vai se ligar, viu? E eu não sei se os vasos vai se ligar. É papai dizendo: quando o meu Espírito chegar, tudo aquilo que estava morto, tudo aquilo que estava vazio, a ordem é: profetiza Ezequiel, profetiza Ezequiel, profetiza Ezequiel. Tem vida, tem...
Meu corpo está todo arrepiado aqui. Deus falou para mim. Deus falou para mim. Pedro, profetiza para quem acredita. Nunca mais a tua vida será sem forma. Nunca mais a tua vida será vazia. E o Espírito de Deus, se movia, se movia, se movia. Eu vou falar dentro da glória. Se movia, se movia, se movia. Deixa ele te mover. Deixa ele te mover. Deixa ele te mover. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Eu ainda. Levante a tua mão porque eu preciso profetizar. Deus te viu na ansiedade. Deus te viu na depressão. Deus te viu quando tu teve medo. Deus te viu quando teve crise de pânico. Deus te viu no teu esgotamento. Deus te viu na tua solidão. Deus te viu quando a tua mente estava acelerada. Deus te viu quando as lágrimas eram silenciosas. Deus te viu na sobrecarga. Deus te viu sem força. Mas a notícia dele esta noite é: se prepara, porque a tua noite será diferente. E ele renovará a tua força. Você vai subir este monte. Você vai, meu Deus do céu, eu não sei quem acredita nisso, mas papai está dizendo: nunca mais tu volta pro mundo. Tu é dele. Olha pra cá. Potencial não é ato. Ato é potencial em exercício. Prova pra mim, pastor, te provo. 1 Samuel 16. Samuel, oi, vai na casa de Jessé. Por quê? Porque alguém da casa dele é potencial, mas ainda não é um ato em exercício. Tanto que quando Samuel chega na casa de Jessé, ele pensa que os filhos de Jessé, os mais fortes, os mais belos, os mais bacanas, ele pensa que esse seria ungido a rei. Só que na ordem de serviço não está dizendo quem é o mais bonito. Na ordem de serviço não está dizendo quem é o mais forte. Meu corpo está arrepiado aqui, irmão. Na ordem de serviço não está dizendo que é o mais bonito, que é o mais bacana. Na ordem de serviço está dizendo que é alguém que Deus levantou. Ô Jessé, acabou seus filhos? Não, não. Eu nem queria falar desse porque esse não tem cara de rei. Eu nem queria falar desse porque esse não tem cara de pastor. Eu nem queria falar desse porque esse é muito novo. Tem alguém, Jessé? Até tem. E aonde ele está? Ele está no pasto, trabalhando. Pastor, porque lá vai? Porque Deus não chama crente descompromissado. Vou de novo. Deus não chama crente à toa. Deus não chama crente que não faz nada. Aonde que ele está? Ele está trabalhando. Então anuncia o que? Nós não iremos sentar na mesa. Nós não iremos sentar na mesa. Nós não iremos sentar na mesa enquanto ele não chegar. Quando Davi chega, Deus grita para Samuel e diz: Samuel, esse é aquele que eu escolhi. Está no texto, irmão. Se você não der glória com isso aqui, você não pega mais nada. E Samuel tomou o chifre de azeite, derramou sobre a cabeça de Davi, e naquele instante o Espírito de Deus se apoderou. Eu vim pregar: a tua vida sem ele não era nada, mas agora o Espírito de Deus se apoderou sobre a tua. Levante a mãozinha para o céu. O Espírito de Deus vai se apoderar sobre a vida de gente aqui. Você pode fechar os seus olhos, porque isso aqui é profético. Deus falou para mim que vai tomar pessoas aqui com o Espírito dele, pastor Lauro. Tem gente que já não cantava mais. Tem gente que já nem para dar glória tem força. Tem
gente que já largou a casa, já largou tudo. Tem gente que chegou aqui sem expectativa nenhuma. Ah, mas papai está dizendo: deixa a terra ser sem forma, deixa a terra ser vazia, porque quem vai investir não é investimento de criptomoedas. O investimento não está na libra, o investimento não está no euro, o investimento não está no real. Lá vai. O investimento não está em Alexandre de Moraes, o investimento não está no PT, o investimento está na graça de Deus. E lá vai. Graça não é alguém, graça não é o Zé que entra, graça não é a Maria de saia, graça é o Espírito de Epa. É Ele, é Ele, é Ele. Ah, se os vasos pudessem se ligar. Eu estou ouvindo barulho de línguas estranhas. Eu vou te dar 30 segundos, irmão, para tu ligar no trono. E nesses 30 segundos, pastor Lauro, Deus vai tomar os vasos nessa casa. Quer ver? 29, a casa do diabo acabou de cair. 28, nenhuma resistência vai permanecer. 27, Moisés estende esse cajado sobre o mar. 26, 25, 24, olha Deus tomando ali na lateral, olha Deus tomando aqui na lateral. 22, 21, pega, eu nem acabei de contar e Deus tomou vaso lá atrás. 19, 18, 17, 17, deixa Deus tomar os vasos, deixa Deus tomar os vasos. Eu sei que a parede é preta, mas eu também sei que a Assembleia de Deus entra na marcha, entra na marcha, entra na marcha. Urimicana marcha. Quem tem glória aumenta o volume, quem tem aleluia aumenta o volume, quem tem língua estranha, vamos, vamos, seja cheio do Espírito Santo agora. Tu ainda tem 10 segundos para abrir a boca. Espírito, Espírito, que desce com o fogo, vem como em Pentecoste, e encha-me de novo. Espírito, Espírito, segura pra mim. Espírito, que desce, vem como e encha-me. Pastor Lauro, há um cântico de língua estranha que está tomando algumas pessoas. Isso aqui não é por conta da guitarra, bateria, teclado, contrabaixo e violão, e por conta, não é por conta de mim. É que o Espírito de Deus invadiu esse ambiente. Olha só quando ele invade, olha o barulho que faz, ó. Eu não vou falar mais nada, mas é o barulho. Esse é o barulho da igreja que ensurdece o inferno. Esse é o barulho da igreja. Nós estamos na terça da família, então eu vou liberar, enquanto os vasos da glória, eu vou liberar o que papai mandou. Satanás sai da casa dela agora. Pombagira sai do casamento dela agora. Zé Pilindra sai da vida dele agora. Nós damos uma ordem. Aonde tiver um diabo que está tentando paralisar a vida deste povo, eu dou uma ordem agora. Bate em retirada, bate em retirada, bate em retirada. E Deus falou para mim: em 30 segundos o meu espírito incendeia, 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 incendeia.
Deixa-me. Estende sua mão. Na medida que tu marcha, na medida que tu fala em língua estranha, papai falou pra mim: quem olha assim não vê o que ela passa, quem olha assim não vê a guerra, quem olha assim não vê a luta, porque nem era pra ela estar aqui hoje, nem era pra ela entrar por essas portas hoje. Só que eu visitei ela 5:30 da tarde, e meu espírito disse: vai pro culto, porque esta guerra não vai te parar, porque rebara wix, reba. E Deus falou pra mim: enquanto tu marcha, enquanto tu fala em língua estranha, o meu espírito está entrando na tua casa e está acalmando aquele vento que o diabo soprou na virada do ano. Mas assim diz o Senhor: receba, receba do meu espírito agora. Você vai dar glória, vai ficar de boca fechada. Ele está aqui, viu? Ele está aqui, viu? Ele está passeando nesta igreja. Jesus está curando gente aqui. Jesus. O meu tecladista está ligado, gente. Papai está dizendo: recebe cura. Recebe cura. Essa terça-feira nunca mais vai ser a mesma. Recebe cura. Eu tô olhando pra tua mão. Tô olhando pra tua mão, mas eu não consigo enxergar tua mão. Tô vendo fogo. 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 E Deus fala pra mim: diga pra ele que eu, Senhor, estou liberando ele para viver o que eu já escrevi sobre a vida dele. E Deus disse para mim: diga para ele que eu, Senhor, dou um start no ministério dele, porque 2025, 24 e 23 parece que travou tua chamada. Só que Deus falou para mim: eu não te conheço das teclas, eu te conheço das madrugadas, eu não te conheço das teclas, eu te conheço dos jejuns, eu não te conheço das teclas, eu te conheço com a Bíblia aberta. E eu sou Deus sobre a tua vida, que por amor de ti me apresento nesse culto para te dizer: se prepara para viver o melhor momento ministerial, porque há fogo na tua mão. E enquanto tu toca, papai falou pra mim: eu curo. Enquanto tu toca, eu renovo. Enquanto tu toca, Deus falou pra mim: eu tiro toda dúvida, eu tiro todo o pensamento que o diabo tenta trazer para tentar paralisar a tua chamada. Enquanto tu toca, eu incendei a minha igreja. Toca, meu filho, toca, meu filho. Sobre o altar. Você está vendo que esse altar ele é extenso? E Deus falou para mim: caminha com ele sobre o altar. Porque eu sei que era para ele estar na salinha das crianças. Só que eu chamei ele para o meu altar. E Deus falou para mim: eu coloquei um temor no teu coração, mesmo sendo muito pequeno, mesmo sendo muito criança. E Deus falou para mim: Pedro, olha para ele. Enquanto as músicas tocam, ele levanta a mão. Enquanto as músicas tocam, ele me adora. Porque sou eu, Deus, que sobre a vida dele trago um temor para essa casa. Eu não sei quem é pai dele, eu não sei quem é mãe dele. Só que Deus falou para mim: tu não é normal. Desde o ventre tu não é normal. Deus falou para mim: eu já te escolhi desde o ventre. Uricala Xandarápia, Uricala Xandaramaia, Uricantore Procadazite Codazia. E sabe o que Deus falou para mim? Tu tá caminhando sobre esse altar. Tá vendo essa bandeira? Tá vendo essa bandeira? Tá vendo aquela bandeira? Tá vendo aquela outra? Tá vendo aquela outra? Papai disse pra mim: me dá uma Bíblia. Papai disse pra mim: me dá uma Bíblia, me dá uma Bíblia. Papai disse pra mim:
Ô Jeremias, eu te dei as nações como profeta. Ai, 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 eu não vi normal. Eu não tô normal. Eu não tô normal. Papai falou pra mim, eu te dei as nações como profeta e te unjo essa noite. E Deus falou pra mim, com a Bíblia na mão, eu farei de ti alguém diferente na sua geração. E como prova disso, enquanto tu caminha, o Espírito de Deus se apodera sobre a tua vida agora. Lesar, ele te toca de uma forma que nunca te tocou. Plesiante revar. Se a igreja da glória melhora, porque eu ainda acredito na minha geração. E Deus falou pra mim, eu tomo a tua vida do alto da cabeça à planta dos pés. O da Calachirianda. E papai falou pra mim, eu te fiz ser ilustre desde o ventre. Eremahaya, dominácia. É por isso que o diabo tenta contra a tua vida, mas eu vou provar pro diabo que tentou contra a tua história. Eu faço contigo da mesma forma que eu fiz com Davi. E o meu poder, e o meu poder, e o meu poder, e o meu poder, e o Espírito de Deus se apoderou. Papai falou pra mim, recebe agora, recebe agora, recebe agora, recebe agora, recebe agora, recebe agora, recebe agora. O poder de Deus se invade agora, 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 agora. A minha geração não está perdida. A minha geração ainda tem fogo, ainda tem fogo. O poder de Deus invade sobre o teu intelecto. O poder de Deus invade sobre o teu corpo. O poder de Deus invade sobre o teu intelecto. Pastor Lauro, dá um abraço nele. Porque no abraço que tu recebe do teu pastor, Deus falou pra mim, pastor, é uma nova geração que se levanta nesta igreja. Eu não vim cumprir a agenda. Eu não vim para abrir porta. Eu vim para pregar o que ele mandou. É alguém aqui que era improvável, mas o céu está dizendo, no abraço que o pastor Lauro está dando nele, há um novo start para a catedral. Há um novo Eu preciso encerrar. Tua esposa, da forma que tu está abraçando ela, papai falou para mim, estou te dando cura. E Deus falou para mim, diga para ela que eu curo ela do alto da cabeça à planta dos pés. Eu falei, Deus, por que o Senhor está curando ela? Aí Deus falou para mim, porque ela é meu vaso. Eu te conheço, diz o Senhor. Sei quem tu és, conheço o teu coração. Pregazante ou revaciar. Só que eu sou o Senhor que te trouxe para esse ambiente, só para reafirmar a promessa que eu tenho sobre ti. Eu falei, Deus, que promessa é essa? Aí Deus falou para mim, a promessa não é só sobre a vida dela. Eu falei, Deus, mas que promessa é essa? Aí Deus falou para mim, diga para ela que eu sou Deus sobre a vida dela, que coloca uma mulherada machucada sobre ela, porque só pode pregar sobre feridas quem já foi machucada. Urachéria, Urimicalaxandaraya, Urimicalamahaia. E Deus falou para mim, eu trago a sensibilidade do meu espírito sobre a tua, porque tu tem temor de mim. Tu não dá um passo sem falar comigo, tu não dá um passo sem me perguntar. Por isso eu, Senhor, desço sobre a tua vida como renovo aqui, para que todos vejam que eu sou Deus sobre a tua história, que eu sou Deus sobre a tua vida. Porque o diabo tentou ceifar a tua história, tentou ceifar a tua vida, mas eu estou vendo Jesus, a lá de Alminácia. E ele disse para mim, Pedro, eu envio meu anjo para lutar por ela, para guerrear por ela, para vencer as... Há um renovo de Deus. Homem, sou Deus sobre a tua vida. Te conheço, não é de agora. Conheço o teu coração para comigo. Conheço o teu coração para comigo. No teu coração não encontrei vaidade. No teu coração eu encontrei cheiro de ovelha. Sou Deus sobre a tua vida, que da mesma forma que eu curo ela, eu também te curo. Porque
mas há um bisturi de um anjo que delemaia, sabe? Porque a notícia seria: morreu de infarto. Mas papai disse para mim, na terça da família, eu sou Deus sobre a vida dele para dar livramento. Porque toda vez que ele sai de casa, ela dobra o joelho para pedir: guarda a vida dele, guarda a vida dele, guarda a vida dele. E papai disse para mim: eu sou Deus sobre a tua vida, homem. Eu sou Deus sobre a tua história, que não vou te deixar viver esse mesmo presente. Eu sou o Senhor que trabalho no teu futuro. Olha a escritura que eu boto na tua mão, olha a documentação que eu coloco na tua mão. Sou Deus de providência, sou Deus de providência. E no abraço que tu dá na tua esposa, eu curo a alma dos dois. Você vai dar glória, eu paro por aqui. Pastor, Deus falou assim pra mim: diga pra ele que eu sou o Deus que constitui ele aqui nessa cidade. O Senhor disse que vai me contar a história de como o Senhor passou por aqui. E graças a Deus que não contou para ser legítimo aquilo que Deus está dizendo. Deus falou para mim: no meio de tantos, não era nem para tu estar aqui. Porque uma galera não queria, não queria aceitar aquilo que eu te dei. Só que eu sou o Senhor que estou sobre a vida da tua liderança, porque eu falei com ele. Plebe ocasante acerca da tua vida, porque alguém gritou e falou assim: ele não tem perfil. Ele não tem perfil. Aí Deus falou para mim: como que não tem perfil? Sendo que eu achei ele atrás das malhadas. Como que não tem perfil? Quando ele estava sem forma e vazio. Agora eu entendi por que eu preguei essa mensagem. Quando ele estava sem forma e vazio, eu, meu espírito, aqueci e protegi sobre a vida dele. E Deus falou para mim: diga para ele, Pedro, que isso não é nem o começo do que eu tenho para fazer sobre a história dele, sobre o ministério dele, para tu saber que Deus é Deus na tua vida, homem. Papai falou para mim: diga para ele que eu movimento coisas na prefeitura desse Rebriofá. Eu movimento coisas na prefeitura dessa cidade. Eu sou Deus de licitações, que isso? Eu sou Deus que assina o papel. Eu sou Deus que faço tu entrar lá dentro. E papai falou pra mim: quem não veio pra somar, eu vou botar pra ir embora. Mas quem veio pra somar, eu vou botar do... Sou Deus sobre a tua história. Que sei que por amor de mim tu já deixou muita coisa pra trás. Só que eu não achei dentro de ti ingratidão. Eu não achei murmuração. No teu período de mais perca, tu me adorou. No período que mais te machucou, tu cantou meu nome. Por isso que eu, Senhor, estou multiplicando tudo aquilo que tu tem. Porque eu estou colocando ouro na tua mão direita e prata na tua mão esquerda. Porque os teus projetos não é para si próprio. Isso aqui o Senhor falou para mim, Pedro. Eu tenho projetos assim, assim, assado. Só que quando o Senhor falou, a voz do Senhor se calou e a voz de Deus começou a falar para mim: eu já estou movimentando coisas fora desse país. Porque o coração dele não é coração para si próprio. O coração dele é para missões. E eu me agradei. Assim diz o Senhor: se prepara para viver algo extraordinário na tua vida. Eu sopro o teu nome, homem. Tem uns que é da itinerância, só que tem outros que tem cheiro de ovelha. Tu não é pastor só de altar, tu é pastor do campo, tu é pastor das ruas. E eu te digo: eu sopro o teu nome, eu sopro o teu nome. Te faço ser um referencial para muita gente que duvidou da tua chamada, que duvidou daquilo que eu sou sobre a tua vida. Eu, Senhor, te abraço. Receba do meu renovo agora.
Eu te renovo as tuas línguas agora. E não só renovo a ti, eu renovo os obreiros da casa. Eu renovo os obreiros da casa. Eu passo pela mídia, eu passo pelos músicos, eu passo pelos colaboradores, eu passo pelos diáconos, eu passo pelos pastores. Eu te renovo, mas também renovo essa casa. Renova essa casa, renova esse Rebauí, Uraxé, Uricá, Urixá, Urimihaya. Ai, ai, ai. Pastora, a senhora pode estender a mão da senhora, pastora, por gentileza? Estende a mão da senhora. Ah, Jesus, falou pra mim. Diga pra minha filha que eu sou força pra ela. Diga pra minha filha que eu sou força. Diga pra minha filha que eu toco desde o alto da cabeça à planta dos pés. Eu falei, Senhor, por que filha? Aí Deus falou pra mim assim, é porque eu cuido dela de uma forma extraordinária. Quem olha pra senhora, eu vou falar do jeitinho que ele me deu. Quem olha pra senhora vira e fala assim, ela é metida. Mas só que ninguém sabe o que a senhora já passou pra chegar até aqui. Terremi, Tikazuquita. Só que Deus falou pra mim, eu provo pra quem acha que tu é metida, porque do mesmo jeito que ele tem cheiro de ovelha, eu também fiz tu ter ser assim também. Tu ama a alma, ela é mazia, tchatocazia. E Deus falou pra mim, diga pra ela, Pedro, que eu sou tão Deus sobre a vida dela, que eu não deixei os complexos virar a cabeça dela, tentar atrapalhar o que eu tenho. Sou eu Deus sobre a vida dela, que tem poder e tem autoridade. Tem poder e tem autoridade, porque desde a adolescência o diabo travou contra a vida dela, tentou contra a história dela. Só que papai falou pra mim, eu te fiz diferente no meio da tua casa. É Maruca das Antirrevar. Eu te fiz diferente no meio da tua casa. E Deus falou pra mim, se prepara pra cadeira de excelência que eu te faço sentar. É Mazantia. Porque alguém pode até não acreditar que eu te uso, alguém pode até acreditar que eu não sou na tua vida, te chamam de metida, mas eu sou o Deus que estou sobre a tua história. Eu sou o Deus que estou sobre a tua vida. Eu sou o Deus que toco no alto da cabeça, a planta do... Deus falou pra mim assim, se metade das mulheres que está aqui já tivesse passado pelo que a senhora passou, nenhuma delas aguentaria. Aí Deus disse pra mim, diga pra ela que eu forjei a vida dela ao longo do caminho. Pastor Lauro, dá a mão para sua esposa. Porque da mesma forma que Deus te usa, papai falou para mim, eu estou elevando o nível. Pastor, eu estou vendo como se fosse uma jarra de azeite descendo sobre a tua cabeça. Porque o diabo tentou te esfriar. Só que papai disse para mim, eu vejo teus jejuns, eu vejo a tua oração, eu vejo a tua entrega, eu vejo o teu clamor, eu vi o teu propósito. Falo contigo no oculto e também no escondido. Eu vi teu propósito, vi tua oração, eu sei o teu aperto de dor, de mãe que está longe do filho. Mas eu te digo, eu estou cuidando dele. Porque o que eu vou fazer, Remarauí, Saraia, o que eu vou fazer na vida dele vai mudar toda a história da tua família, mulher. Remarute, Calazanda, eu sou Deus sobre a tua vida, que eleva o teu nível. Pastor, sobe aqui com ela, sobe aqui com ela, porque enquanto você sobe, papai falou para mim, eu elevo o nível dela. Enquanto a igreja da glória, abraça ela, pastor, porque no abraço Jesus é nova pastora, Jesus é novo pastor. Você vai dar glória, irmão, pelo amor de Deus. Ele é maracianda. Ele é Osama na caixia. Ele é Miotara, o Assíria, ele é Miotara, Manchúria, Teriafa. Pode cair, pastor, que eu já vou devolver. Denise, abre sua mão, por gentileza. Deus falou isso aqui, não deu nem tempo de conversar, Denise. Deus falou pra mim assim, diga pra ela que eu sou Deus que estou dando start no ministério dela. E Deus falou pra mim assim, diga pra ela que eu tiro todo tipo de frustração, Márcia, acerca do ministério dela. Porque vira e mexe, tu chega à conclusão, era pra eu estar bem mais longe. Era para eu estar bem mais longe. Eu, Senhor, coloquei um potencial na tua voz, porque tem muita gente que canta, só que eu te chamei para ser adoradora. Sou teu Deus, que vejo teus jejuns antes de cantar.
que vejo teus propósitos antes de cantar. Por isso eu te digo esta noite: sou eu, Senhor, que limpo teu nome no meio de uma fofocaiada. Rema casante, rema, urimi racheria, urimi calachúria, calamahaya. E te digo assim esta noite: sou Deus que dou start pro teu ministério. Prepara a mala, rema nagashia, urekeleva. O que tu pensa que é limitação, para mim é potencial. Daquilo que para você é sem forma, daquilo que para você é vazio, eu, Senhor, dou start para tu saber que eu falo contigo. Por esses dias tu disse, falou: pai, até quando eu vou ficar desse jeito? Só que papai falou para mim: Pedro, diga para ela que o choro dura uma noite, mas pela manhã, e essa noite eu renovo ela agora, eu renovo ela agora, eu renovo ela agora. Se a igreja me ajudar com glória, papai falou para mim: Denise, eu sopro o teu nome no leste, no oeste, no norte, no sul. Eu abro as fronteiras para ti, mulher. Eu abro as fronteiras para ti. Recebe o meu renovo agora. Recebe o meu renovo. Eu passo no meio dessa língua estranha. Reparaxé, reparaxé.